É uma grata satisfação estar aqui novamente para falar das origens da palavra teosofia e do pensamento daquele que, juntamente com o seu mestre Amônio Sacas, Plotino, foi, por assim dizer, no Ocidente, aquele que cunhou esta palavra. Plotino nasceu na cidade de Licópolis, no Egito, nas proximidades do rio Nilo. Aqui nós temos uma pequena gravura de uma das esculturas que fizeram dele. Segundo consta, ele era extremamente humilde e não gostava de ser retratado. Então parece que primeiro fizeram um retrato de memória, que aproximaram dele um artista, e supõe-se que essas esculturas foram então feitas a partir daquele retrato. Ele teria nascido cerca do ano 2005 em Licópolis e falecido no ano 270 de nossa era. Portanto, conclui-se que deve ter vivido apenas 65 anos, se esses números forem confiáveis. Em princípio, ele, juntamente com o seu mestre Amônio Sacas, teria então cunhado essa palavra teosofia, sendo ele um neoplatônico ou um filaleteu, como os antigos diziam. Aletheia quer dizer verdade em grego, portanto, amante da verdade. A expressão filosofia, na sua época, já tinha um certo desgaste. Na verdade, já 400 anos antes de Cristo, no templo de Platão, já a palavra filosofia estava desgastada, porque já havia necessidade de distinguir o filósofo do sofista. A isso até Platão dedica um dos seus famosos diálogos. Passados então aproximadamente mais uns 600 ou 700 anos, vocês imaginem que a palavra estava ainda mais desgastada e surgiu a intenção de se criar um termo que fosse talvez representativo da intenção original, e daí veio a ideia de teosofia ou sabedoria divina, para distingui-la apenas dos conhecimentos humanos diversos que havia na época. E vejam que há uma convergência disso, pois que na época ele vivia em Alexandria, juntamente com o seu mestre Amônio Sacas. Amônio Sacas, por sua vez, teria vivido entre 175 e 242, e ele teria, eu me refiro a Plotino, exclamado ao conhecê-lo: eis o homem que eu procurava. Ele adotou ele como seu mestre, não é? Quando já tinha lá seus 28 anos e foi morar então em Alexandria, e a partir daí ele começa a sua peregrinação nessa área do neoplatonismo. Neoplatônicos porque de alguma forma seguiam, aprofundavam, estudavam o pensamento de Platão. Outros já consideram que Platão, principalmente nos seus diálogos da velhice, chamados inconclusos, e devido à citação de Lísias em alguns de seus trabalhos, bem como a amizade com Árquitas de Tarento, que era outro grande pitagórico, pode ser classificado como um neopitagórico. Mais além ainda, se pode dizer, por sua vez, segundo consta até na enciclopédia, ou melhor dizendo, é um livro mais popular, mas está pela Zahara Editores nas bancas, aquele tratado chamado Pitágoras e seu Teorema. É um livro de bolso, na verdade, fazendo uma síntese do pensamento pitagórico pelo Paul Strachan. Então, se até os acadêmicos já admitem, e eu cito aqui do próprio livro,
a passagem que admite a possível presença de Pitágoras na Índia. Então, é bom lembrar que Pitágoras, nesse livro Pitágoras e seu Teorema, cerca de 545 a 535 a.C., teria tido viagens ao Egito e à Babilônia, portanto por 10 anos, e talvez mais além à Pérsia e à Índia. Meus queridos, se ele chegou à Índia, me parece bem evidente, em busca da sabedoria, ele teria que ter encontrado então o grande sábio indiano que estava vivo e conhecido em toda a Índia, que era Gautama o Buda. Segundo o Catecismo Budista de Olco, Gautama Buda teria vivido de 624 a 544. Então, pelo menos por um ano, eles teriam possivelmente se cruzado. Isso ainda considerando que tem essa letra C, essas datas são aproximadas. O fato é que Pitágoras traz, ao que parece pela primeira vez, o conceito de metempsicose ou reencarnação para a filosofia ocidental, grega, e em particular a ideia de compaixão pelos animais. Consta que ele até comprava os peixes que eram pescados pelos pescadores e tentando devolvê-los ao mar o quanto antes para ver se eles ainda sobreviveriam. Então, essa natureza de compaixão pelos animais é atribuída, às vezes, a uma influência do pensamento indiano, se não mesmo especificamente do pensamento budista, porque ele teria conhecido o Buda pessoalmente. Então, eu estou com isso querendo dizer que a palavra teosofia pode ser vista apenas como um neoplatonismo alexandrino, ainda que a própria Alexandria fosse um porto de confluência das mais diversas influências de pensamento oriental e ocidental, porque era no Egito, portanto na África. Tinha toda uma tradição dos mistérios egípcios no seu bolso. Além do mais, era o período helenístico de Alexandria, no Egito, foi fundada pelo próprio macedônio Alexandre o Grande, que era discípulo de Aristóteles. Aristóteles, por sua vez, era um discípulo de Platão. Então, se nós vamos nessa sequência de pensamento, nós vamos ver que só na fundação de Alexandria e na sua biblioteca havia mais do que recurso para se dizer de uma riqueza do pensamento alexandrino exceder a própria tradição egípcia. Além do mais, havia evidentemente a relação com Roma, inclusive Plotino, com mais idade, se eu não me engano, com 40 anos, fundou a sua escola em Roma e dava aulas em Roma, talvez isso tenha trazido maior notoriedade a ele na época. E, de qualquer forma, se nós estendermos a contribuição do Oriente Médio, que também fazia esse intercâmbio, essa influência devido ao comércio que exercia com a cidade de Alexandria, que era um porto no nordeste da África, como você sabe. Consequentemente, o último ponto da África que confluía com o Oriente Médio, que já é a Ásia, ele recebia toda a influência oriental e da Grécia e de Roma pelo Mediterrâneo e pela própria dominação política da época. Então, todo o pensamento oriental e ocidental estava ali representado em alguma extensão nessa biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do Ocidente na época. E, além do mais, ele conheceu Amônio Sacas, era declarado teodidactus, ou ensinado por Deus, porque não deixou obras escritas, porque não parecia ter lido diretamente textos com um mestre que o orientasse. Então, toda essa tradição cria um certo mistério na relação de Amônio Sacas com Plotino, e também há uma interpretação que é confusa entre diferentes autores, se o padre Orígenes de Alexandria ou teria sido outro Orígenes que teria sido
o discípulo também de Amônio Sacas. E há quem diga que eram dois Orígenes diferentes, há autores que sustentam que eram um só. Enfim, o fato é que também, no mínimo, nós vamos encontrar no livro de Orígenes, que era o padre fundador da patrística, que foi a primeira grande escola de filosofia no cristianismo. A escolástica veio depois, teve seu esplendor em Tomás de Aquino. O fato é que ele era também, eu me refiro ao padre Orígenes, um neoplatônico, e eventualmente tiveram o mesmo mestre, e existe um capítulo do De Príncipes chamado simplesmente Transmigração das Almas. Eu consegui recentemente um exemplar, depois de uma vida inteira procurando, porque é o livro mais perseguido da história do cristianismo. É um padre fundador de uma escola filosófica que sustenta a reencarnação dentro do cristianismo. Isso seria motivo de uma outra palestra, não fosse o fato de eventualmente os dois talvez terem tido o mesmo mestre, e que hoje nós seríamos teósofos cristãos se não tivesse a história tomado outro rumo no Concílio Constantinopla II, que foi lamentavelmente imposto pelo imperador Justiniano I, que foi aquele que, inclusive, convocou o concílio à revelia do Papa Vigílio, por sua vez indicado por ele depois que o imperador Justiniano já havia deposto o Papa anterior, o Papa Silvério, que morreu 30 dias depois do exílio na ilha de Palmária. E há discussão até hoje se ele jejuou até o fim dos seus dias, querendo o cargo de volta como sumo pontífice, ou se ele foi jejuado. O problema é que depois de quase 1500 anos é difícil se encontrar plena documentação. Frequentemente nós temos a história descrita só pelos vencedores e não a outra versão dos vencidos. O livro foi perseguido, enfim, etc. e tal, reconstituído por Quechua, parte do Rufinus em latim, parte de textos esparsos em grego, um verdadeiro quebra-cabeças para reconstituir o livro de Príncipes ou os princípios de Orígenes. Um gesto pelo uso racional das nossas águas. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Nesse contexto, vocês vejam, Alexandria borbulhava de teorias, já havia uma confluência também do período cristão, há quem sustente até que entre os 13 e os 30 anos, Jesus também teria estendido sua formação no Egito, em Alexandria, que era o centro mais desenvolvido da época. Até tem certa base, porque se os pais teriam levado ele a fugir de Herodes já na sua infância, o Egito era tão próximo, por que não na sua formação, com mais razão, conhecer algo da biblioteca? Nós não vamos entrar nas correspondências da Trindade cristã com a Trindade egípcia, não teríamos tempo para isso. Mas sim tentar mostrar o caldeamento de culturas e religiões que havia em Alexandria quando a palavra teosofia foi cunhada por Plotino e seu mestre Amônio Sacas, sugerindo que, além de neoplatônico, esse pensamento seria talvez neopitagórico e, no mínimo, influenciado pelo budismo através de Pitágoras, a ponto dos autores teosóficos sustentarem que ele é a tradução adaptada de um termo original mais antigo na Índia chamado Brahma Vidya,
que tem o mesmo significado de sabedoria divina. Então, nesse contexto, Plotino se assemelha em várias passagens do seu pensamento, que nós temos aqui até um mestre em Plotino entre nós, que eu muito agradeço ter nos cedido a sua tese, a dissertação de mestrado sobre a convergência ao uno no contexto das Enéides, que é o nosso irmão Rudinei Marques de Porto Alegre. Mas o pensamento de Plotino é extremamente semelhante, e vários autores, inclusive essa tese menciona, essa dissertação menciona isso, semelhante às tradições da Vedanta oriental, principalmente no que tange à convergência ao uno. A ideia de uma unidade fundamental, de um princípio primeiro que os teósofos conhecem descrito na doutrina secreta, na primeira proposição, já aparece em Plotino muito nitidamente como a primeira hipóstase, a qual voltaremos em breve. A palavra hipóstase se refere àquilo que é justamente um princípio subjacente, uma realidade fundamental, assim como semelhantemente a palavra substância em Platão, relativo à tradição de substare do latim, que está por baixo, a hipóstase, princípio hipo, justamente tem a mesma referência que o sub na tradição latina. Aquela realidade que está subjacente, que é fundamental. Plotino sustentava que o mundo que nós vemos é ilusório, da mesma forma que a teoria de Maya na tradição vedantina sustenta que o princípio do que nós vemos são sombras. Assim também, em alguma extensão, Platão dizia que só a verdade estava no mundo das ideias, que aqui nós tínhamos as sombras projetadas por aqueles arquétipos do demiurgo ou da mente divina entre nós. Então, esse contexto que nós chamamos teosofia é essencialmente pode ser classificado assim como uma escola de pensamento ocidental neoplatônica, ou pode ser considerado como uma manifestação ocidental de uma escola filosófica oriental bem mais antiga. Essas são as duas teses possíveis de se sustentar, e uma não necessariamente é excludente em relação à outra, porque ela poderia ter sofrido um desenvolvimento com esse caldeamento cultural de Alexandria e se especializar numa linguagem própria, tendo a sua inspiração mais remota no budismo e na Vedanta oriental. Assim como também dizem depois, embora eu não goste muito do termo, que Blavatsky, em 1875, ao fundar a Sociedade Teosófica, e principalmente com a sua publicação da obra máxima, a Doutrina Secreta, em 1888, teria criado o que alguns chamam de teosofia moderna. Porém, ela mesma, na Doutrina Secreta, já na introdução, diz, citando Montaigne, que teria apenas passado um elo, um laço, no ramalhete de flores, que ela teria, as flores, por sua vez, tirado de outras tradições, dos jardins da sabedoria que a antecedeu nas várias religiões e filosofias da antiguidade. Então, ela não assume para si a pretensão de ter criado a teosofia. Daí porque me parece insustentável qualquer pretensão de fundamentalismo teosófico ao dizer que só é autêntico o pensamento teosófico de Blavatsky ou das cartas dos Mahatmas, que isso é um contrassenso. Em primeiro lugar, aqui a palavra vem de Plotino e não de Blavatsky. Em segundo lugar, porque ao que tudo parece indicar, o próprio Plotino, de uma maneira ou de outra, foi no mínimo influenciado por pensamento budista e pensamento vedantino, a julgar por ser um neoplatônico na sequência que nós podemos até considerar um neopitagórico, se é que Pitágoras realmente, como as teses estão hoje, as hipóteses pelo menos estão muito evidentes,
no meio acadêmico, na direção de que ele poderia ter conhecido o próprio Buda. Então, eu faço essa consideração preliminar para vocês verem que em Plotino converge tanto o pensamento aristotélico quanto o platônico em algum grau, talvez até alguma influência estoica, mas acima de tudo a experiência direta que ele teve do êxtase dá um colorido próprio. Ele não é um mero repetidor, não é um papagaio ou uma caixa de ressonância do que Platão ou Pitágoras teriam dito. Vou citar aqui do próprio Porfírio uma passagem. Porfírio, por sua vez, era o discípulo direto que realmente escreveu as Enéidas em nome de seu mestre, ou compilou as obras de Plotino. Então, nós vamos verificar, quando da carta a Flacos é citado, é somente agora então que nós podemos experimentar a elevação tornada possível para nós, acima dos limites do corpo e do mundo. Eu a tenho realizado apenas 3 vezes até agora. E então Porfírio cita das suas últimas palavras, as palavras de Plotino: procuro agora reconduzir o eu que está em mim para o eu universal. São conceitos da união de Atma com Paramatma, de Atma com Brahman, são conceitos tipicamente vedantinos. Não é por acaso que os diversos autores, e até a monografia do nosso irmão Rudinei, citam a convergência de Plotino também com o pensamento vedantino. A ideia de uma unidade fundamental e original na doutrina secreta, e aí nós citamos do nosso próprio livro a citação de Blavatsky, quando, evidentemente numa linguagem que se assemelha um pouco à filosofia budista, mas budismo esotérico, mas que cita o Mundaka Upanishad, que portanto é hindu, diz: um princípio onipresente, sem limites, eterno e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. Ele está além do horizonte e do alcance do pensamento, ou segundo as palavras do Mandukya Upanishad, é inconcebível e inefável. Ou, se vocês preferirem, impensável e indizível. O fato é que, em Plotino, e particularmente na tese do nosso irmão Rudinei, que fala dos 3 caminhos que levam no retorno ou a convergência ao uno, que são a dialética, a estética e o caminho da ética, correspondem talvez ao que nós chamamos de Jnana Yoga, Bhakti Yoga e Karma Yoga na tradição hindu, realmente afunilam na direção de um retorno a essa unidade que nós acabamos de citar, que é a fonte de onde tudo provém e para onde tudo retorna. Esse espírito de unidade fica mais claro quando nós até temos nas descobertas da relatividade geral de Einstein a mútua conversibilidade da matéria e da energia, demonstrada lamentavelmente até na própria bomba atômica. Quer dizer, um fato científico se demonstra que a matéria libera energia e que hoje nós podemos conceituar no meio científico, por analogia, o universo como um oceano de energia com diferentes graus de condensação. Então eu não sei se fica claro, um cubo de gelo flutuando no oceano, ou mesmo um iceberg,
enorme, como aquele que teria afundado o Titanic, são água, ainda que em forma mais densa que a água líquida, mas basicamente gelo é água sólida. E que no devido tempo e sob condições de temperatura adequadas, retorna à condição líquida. Então os nossos corpos parecem separados, mas nós somos essencialmente unos com o universo inteiro. Outro dia eu estava lá, dando palestras em Balneário Camboriú, e me lembrei daquela alegoria do nosso querido Pierre Weil, que dizia no seu livro As Ondas à Procura do Mar: quando vocês olham o mar, parece, principalmente se passam de avião por cima ou estão numa colina, que aqueles pontos brancos, que são as cristas da onda, parecem uma diferenciação do oceano, mas depois a onda se fecha e tudo retorna ao oceano primordial. Na verdade, a separação da onda em relação ao oceano é uma ilusão. Não no sentido de que a onda não exista. Vamos entender o pensamento vedantino da sua forma correta. Nós não estamos dizendo que a matéria não existe. O pensamento oriental vedantino apenas diz que na sua transitoriedade ela não é o que parece ser. Nós não vemos o universo como átomos a vibrar, embora assim nos descreva a ciência. Nós somos uma condensação de matéria vibrante que, de certa forma, é uma nuvenzinha. Vocês lembram aquela nuvem que acompanha a pantera cor-de-rosa, onde ela vai, uma nuvem particular? Nós não nos vemos como átomos vibrando. E, no entanto, a ciência assim nos descreve, como energia temporariamente condensada num certo estágio vibratório. Se nós nos víssemos dessa forma, estaríamos mais perto da verdade. Se nós nos víssemos como ondas num oceano, a busca do mar, nós não estaríamos errados, como citava Pierre Weil nessa magnífica alegoria que gerou esse belo livro. Nós estamos em busca de um todo sem saber que fazemos parte dele. Nós somos parte do Uno. Isso era o que dizia Plotino. E que o resto, essa doxa, é uma aparência. Mas nós, na verdade, não sabemos da essência das coisas. A própria condensação da energia, que é o nosso corpo, vai retornar aos seus elementos primordiais, e a aparente diferenciação é ilusória, mesmo hoje e agora. Como, na verdade, o iceberg é uma parte do oceano e dele nunca se separou, senão no estado vibratório que atualmente ele está. Conheça o portal da TV Suprem. Acesse www.tvsuprem.com.br e saiba mais sobre nossa programação. Conheça cada um dos nossos programas. Confira notícias atualizadas do que está acontecendo na TV Suprem. E mais, clicando no link Web TV, você pode assistir a TV Suprem diretamente do seu computador gratuitamente. Não deixe de dar suas sugestões no link Fale Conosco. Sua opinião é muito importante para nós. www.tvsuprem.com.br. Compreendido isso na linguagem científica contemporânea, que o universo é um oceano de energia que tem sua unidade primordial, fica mais claro entender o que Blavatsky dizia na chave para a teosofia, que 100 anos depois compreenderiam melhor o
pensamento que ela havia trazido e que alguns chamaram de teosofia moderna, que eu acabei de ler a primeira proposição da doutrina secreta, dizendo o mesmo que Plotino, que era impossível pensar sobre o uno, afirmativa ou positivamente, dar-lhe uma descrição, sem, de alguma forma, dizer uma mentira. Porque por isso, Plotino prefere o caminho de uma dialética negativa, de um princípio de aproximação sem a descrição afirmativa, mas dizendo mais o que ele não era. O mesmo faz, inclusive, Krishnamurti. Krishnamurti se assemelha muito na descrição do princípio atemporal ou da verdade, com a descrição que o grande filaleteu que foi Plotino nos deixou nos seus escritos, nas Eneas, que lamentavelmente ainda não estão na íntegra traduzidos ao português. Eu faço essas considerações porque no caminho da dialética, Plotino tenta nos mostrar a possibilidade de convergência ao uno, retorno ao uno, além dessas aparentes cascas ou ilusões. Então, do uno é derivada a segunda hipóstase, que seria o intelecto, o nous, aquilo que talvez nós fôssemos chamar de espírito. Há dificuldade sempre em fazer a tradução desses termos, mas ali nós teríamos o aspecto, então, das ideias primordiais, do mundo das ideias de Platão, do mundo em que a essência das coisas é feita, né? E depois, quando desce ao mundo sensível, a partir da anima mundi, ou a terceira hipóstase, que seria então a alma, como em geral nós traduzimos, a psique, então nós teríamos a terceira hipóstase, e daí viria o universo sensível que nós conhecemos. Portanto, é a ilusão das ilusões, ela tem aí 3 camadas a serem investigadas, realidades subjacentes ao mundo sensível, que justificariam nós entendermos o mundo sensível como uma irrealidade, como Maya, como uma ilusão, no sentido da sua transitoriedade, ou, para usar a expressão budista, da sua impermanência. A primeira nobre verdade do budismo, dizem as diversas descrições da vida do Buda, vieram da sua percepção, primeiro, ao longo da sua caminhada, pela primeira vez quando ele saiu do reino e viu a dor. Vocês sabem, a história diz que ele foi, vamos dizer, vivendo numa redoma até os 29 anos, protegido por seu pai, o rei Suddhodana, de qualquer sofrimento, até onde isso fosse possível. E aí ele saiu do reino, quis conhecer o reino que ele mesmo regeria, esse foi o argumento. Quiseram fazer uma avenida para inglês ver lá, prepararam a única avenida em que a carruagem ia passar, tudo bonitinho, até que consta que apareceu um homem já aleijado, idoso, cego e surdo, que não sabia que o Buda estava passando ali, então o príncipe Siddhartha, e se atravessou na frente do carro, lá tiveram que parar a carruagem, enfim, todo o contraste de alguém que nunca tinha visto a dor e viu aquela situação de um homem esquálido e na miséria, e principalmente na miséria física da doença e das limitações. Então vejam, essa ideia da impermanência, da transitoriedade, faz parte da primeira nobre verdade do budismo. Buda teria saído, então, daquele reino e encontrou, primeiro, um homem doente, depois, um homem idoso e, por último, a situação da morte. Então, nessa sequência lógica, podemos escapar de uma ou da outra, mas da terceira, que é a morte, não escaparemos. Provavelmente vamos percorrer as 3. Então, o sofrimento é inevitável ao ser humano.
Essa é a primeira nobre verdade, segundo a versão clássica, que na vida dos homens a dor é maior que a felicidade. E, portanto, passível de ser transcendido. Na verdade, a ideia essencial de Plotino é que a alma, de alguma forma, desceu daquele estado original e agora está num caminho de ascensão, de retorno ou de convergência, de retorno ao uno. Então, ela tem que conhecer e ir além dessas aparências e conseguir encontrar essas realidades subjacentes ou as hipóstases. Primeiro a alma, depois o espírito ou o nous, o intelecto, o mundo das ideias e, por último, e mais difícil, se não impossível de ser descrito, o princípio primeiro, o uno, ao qual é dito que ele teria tocado ou se assemelhado, se unido 3 vezes em contemplação durante a sua vida. O que nós chamaríamos a experiência do Nirbidya Samadhi na linguagem do yoga oriental, do Yoga Sutra de Patanjali. Então, essa ideia da possibilidade do ser humano reencontrar-se com a unidade primordial de tudo é o objetivo essencial de toda a trajetória da vida humana, segundo a visão de Plotino, e, portanto, é a essência do pensamento teosófico. Se me faço claro, acho também muito natural porque o Back to Blavatsky Movement e todas as pretensões de fundamentalismo blavatskiano nunca tiveram um grande aprofundamento na sociedade teosófica na Índia, porque naquela cultura onde nós temos aí uns 15 mil membros, não faz sentido que a teosofia Brahmavidya era conhecida na sua versão anterior, mesmo antes de Plotino, na Vedanta e no budismo. Mas, se quiserem então considerar que Blavatsky é teosofia moderna, no mínimo vocês acabaram de ver a primeira proposição da doutrina secreta em plena confluência com a ideia de Plotino sobre o uno, que não pode ser descrito, que não pode, portanto, ser de acesso do pensamento, porque o próprio pensamento sugere uma diferença entre o pensador e o objeto pensado, sugere uma dualidade. A dualidade, portanto, está em contradição com aquilo que é uno. Por outro lado, a própria ideia de bem e mal, que é tão forte na tradição ocidental, a ideia até de um Deus e um diabo, encontram aí uma outra interpretação possível de que tudo vem do uno e que o mal é apenas ausência de bem ou um bem latente ou adormecido. Eu vou dar o correspondente oriental desse pensamento, que vocês vão encontrar também semelhante à ideia de uma unidade primordial, dizendo que o mal não é criado ou derivado diretamente dessa unidade, senão uma criação até do próprio ser humano por se desalinhar ou se afastar da unidade primordial, quando nós encontramos nas cartas dos Mahatmas a seguinte descrição: o mal não tem existência per se e é apenas a ausência do bem. Existe apenas para aquele que é transformado em vítima sua. A natureza é destituída de bondade ou maldade. Ela segue apenas leis imutáveis quando dá vida e alegria ou manda sofrimento e morte, destruindo o que havia criado. Então, nós tomamos o corpo como se fosse nosso, mas na verdade ele é emprestado, na melhor das hipóteses, para a nossa aprendizagem na escola da vida. Inclusive teremos que prestar contas do uso que dele fizemos e na próxima encarnação receberemos um corpo proporcional ao uso ou mau uso que dele foi feito. A natureza tem um antídoto para cada veneno,
e suas leis possuem uma recompensa para cada sofrimento. O verdadeiro mal surge da inteligência humana e sua origem está inteiramente no homem que raciocina e se dissocia da natureza. A origem de cada mal, seja pequeno ou grande, está na ação humana, no homem cuja inteligência faz dele o único agente livre da natureza. Haveria quem dissesse que isso é teosofia moderna, mas eu não vejo grande dissonância, embora em Plotino o mal seja mais definido como ausência de bem, como nós acabamos de citar, e fica talvez numa definição algo nebulosa, como relacionado à matéria, que é a condensação máxima do uno na sua derivação, não é? A partir dessa unidade primordial, até que o múltiplo seja formado, por sua vez, por derivação da terceira hipótese, ou a alma. Um gesto pela regulação do clima na Terra. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Quando o próprio Plotino teria afirmado, e aí citamos da monografia do nosso irmão Rudinei, a Enéada 6.1.1, devem primeiro considerar quanto às coisas que a alma agora aprecia são desprovidas de valor. E a segunda coisa que devem considerar é a origem e a dignidade da alma. E esta consideração é mais importante do que a primeira, pois exposta com clareza torna óbvia a primeira. A primeira é que as coisas são destituídas ou desprovidas de valor, e eu associaria a ela a ideia de que todas as coisas do mundo sensível, como dizia o Buda, são compostas e cedo ou tarde decompõem. Como castelos de areia um dia vão se decompor, seja por falta de umidade ou por excesso, seja pelo calor do sol que resseca, seja pela onda que alcança o castelinho na beira do mar e o dissolve. Todas as coisas do mundo sensível são transitórias, são passageiras. Da mesma forma, se vocês pegarem o mais importante livro da teosofia moderna, como eu consideraria, que é o Aos Pés do Mestre de Krishnamurti, o nosso Mingau ou Papinha Teosófica, diz o seguinte: a primeira dessas qualificações é o discernimento, usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal que conduz o homem à senda. É isto, mas é muito mais ainda, e deve ser praticado não somente no início da senda, mas a cada passo, todo o dia, até o fim. Entras na senda porque aprendeste que somente nela se pode encontrar as coisas merecedoras de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder, porém, esses bens são, quando muito, para uma vida somente e, portanto, irreais. Êxtasis quer dizer estar fora. Nós citamos a passagem em que ele diz ter conseguido isso na reunião com o Uno pelo menos 3 vezes em sua vida. Nesse sentido, Plotino era um homem santo. Toda a ética plotiniana deriva da compreensão da unidade. Que isso é a expressão da regra de ouro que aparece em todas as religiões, que só deveríamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem.
ou do imperativo categórico kantiano, que só poderíamos fazer aquilo que aceitássemos que todos fizessem, que é outra versão talvez mais lógica da anterior. Mas a essência da ética de Plotino, que não se prende a regras específicas de conduta, é a ideia do uno, e que nós somos partes desse uno, e que só no respeito à vida una ou à unidade que está subjacente na vida, na primeira hipóstase, é que nós podemos realmente encontrar um caminho para essa unidade fundamental, que é a felicidade suprema, o sumo mono, o êxtase máximo. O que diz um outro teósofo chamado Charles Webster Leadbeater sobre o caminho da meditação que leva a essa unidade ou contemplação, ele diz, basicamente, todos os sistemas igualmente se propõem a atingir certos fins que não são difíceis de entender, mas ensinam que o homem deve reservar uma parte de cada dia ao pensamento firme e exclusivo sobre as coisas santas e os seus objetivos. Assim procedendo são. Então ele coloca 4 objetivos para a meditação. Primeiro, assegurar que pelo menos uma vez por dia o homem pensará em tais coisas santas e que seus pensamentos estarão pelo menos uma vez a cada 24 horas libertos do círculo da vida cotidiana mesquinha, de suas frivolidades e suas preocupações. Em suma, a preocupação com as coisas transitórias. Segundo, habituar o homem a pensar naquelas coisas, de modo que no fim de algum tempo estejam sempre presentes no fundo de sua mente, como um segundo plano de sua vida diária, algo que, quando esteja livre das questões imediatas dos negócios. Quer dizer, a mente dos homens volta ao quê? Alguns só querem pensar em futebol, as mulheres em novela. Então, enquanto nós não tivermos a mente voltada para as coisas divinas, como esperaremos poder contemplá-las? Então, primeiro nós temos que criar o hábito de relação com as ideias divinas. Terceiro, conforme principiei dizendo, como uma espécie de ginástica emocional e mental, ou astral e mental, para conservar a saúde destes corpos mais elevados, manter circulando a corrente da vida divina e, para tanto, cumprirá ter presente que a regularidade dos exercícios é de capital importância. E quarto, porque esse é o caminho, mesmo que apenas o primeiro passo hesitante no caminho, que conduz ao desenvolvimento superior e a um conhecimento mais amplo. A porta da estrada que, através de muita luta e muito esforço, principia a chegar à clarividência, em última análise, à vida superior além deste mundo. Aí se abrem as portas de percepção, porque afinal a vida espiritual é uma questão de percepção intuitiva ou até superfície do mundo das ideias e, por último, a transcendência do próprio mundo das ideias pela diluição do eu no ser maior, ou como dizia também Plotino, o retorno do solitário ao grande solitário. Então, essa é a essência do êxtase ou da meditação, quando o homem se liberta da ilusão e conhece a realidade última. É o objetivo da natureza divina que mora no coração de todos os seres e que é onipresente em todas as criaturas. Isso é o que nós poderíamos colocar como uma síntese do pensamento de Plotino e, por extensão, da própria teosofia, ou nas linguagens mais simples, talvez, de Leadbeater, que Deus é bom, que a alma é imortal e que o homem colhe o que semeia, de modo que ao longo da sua imortalidade, em várias encarnações, ele pode convergir de novo ao Uno e reencontrar-se nessa iluminação, liberto das dores do mundo.